Graça e paz, queridos. Bom dia, um domingo abençoado. Chegamos, 10 horas e 6 minutos deste domingo, primeiro domingo do mês de julho. Primeiro domingo do mês de agosto. Estamos juntinhos aqui, graças a Deus, que você e nós da Igreja Batista Nova Jerusalém da Taquara podemos mais uma vez aqui estar ministrando o estudo bíblico dessa manhã, essa EBD abençoada, que o Senhor esteja contigo em nome de Jesus. Tá muito frio, eu não sei como está no seu estado, mas aqui em São Paulo tá muito frio. Nós estamos batendo agora, são 10 horas e 7 minutos, 14 graus com uma sensação térmica de 12. Imagina como é que tá aqui. Eu esqueci de colocar a luva, então eu estou aqui esquentando a mãozinha, porque Deus é bom. Graças a Deus, Deus é bom o tempo todo. Vamos ver quem está junto com a gente? Deus abençoe. Tia Gladys, que Deus abençoe sua vida. Regininha, estou com saudade de você. William, paz do Senhor, irmã Eliane, que Deus abençoe. Tá muito frio, tia, tá muito frio mesmo, tá? E todos os irmãos que estiverem entrando, que Deus abençoe a cada um nessa manhã abençoada. Vamos agradecer ao Senhor por essa manhã, vamos orar. A gente vai terminar essa aula de paternidade na submissão e eu creio que o Senhor Deus vai continuar falando conosco. Amém? Vamos orar nessa hora. Levante suas mãos, vamos colocar diante de Deus esse momento, esse minuto, esse momento de estudo bíblico da nossa escola bíblica dominical. Pai, nós te adoramos e te bendizemos da beleza da tua santidade, pois tu és Deus. Não há outro Deus além de ti. Tu dominas sobre tudo e sobre todos. Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Te agradecemos por esta manhã. Te agradecemos por estarmos vivos, por podermos contemplar o dia. Te agradecemos, ó Pai, porque temos como nos proteger desse frio. Muito obrigado pelas provisões. Obrigado porque em nossa mesa não tem faltado nem o pão nem a água. E colocamos diante de Ti aqueles, ó Pai, que necessitam de ajuda. Senhor, vai mantendo a Tua igreja, mas também dá provisão aos Teus filhos. Dá provisão àqueles que necessitam, ó Pai, de um agasalho, aqueles que necessitam de um alimento. Visita os lares neste momento, meu Pai. Visita os hospitais, Senhor. Visita a Tua igreja, meu Deus. Vai agora, Senhor, por favor, de encontro a corações que estão necessitados de Ti, Senhor. Fala com eles. Abençoa esse período também da nossa escola bíblica dominical. Que possamos estar ligados contigo, Espírito Santo. Ministra em nossos corações. Fala conosco nesta manhã. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te louvamos, ó Pai, e já glorificamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe aqui. A irmã Eliane está dizendo que é só o som dela que está saindo picotado. Tá normal. Tá normal, querida. Deve ser a sua internet, viu, amada? Porque aqui tá tudo normal. Tenta reiniciar. Ô, Tiaguinho, a paz, filhão. Tenta reiniciar ou então ver a sua internet, amada. Aqui, graças a Deus, o som está saindo normal, tá? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Queridos, vamos continuar de onde a gente parou. A gente está falando sobre paternidade. E você já, com certeza, se você ainda não viu as aulas anteriores, se você está assistindo agora pela primeira vez, eu convido você, após o término dessa lição, você ir lá no YouTube. As aulas são todas gravadas no YouTube. Vai lá no YouTube, assiste as aulas anteriores sobre paternidade, porque são muito importantes para que você possa compreender o que Deus está tratando conosco, o que Deus está falando conosco. Na aula da semana passada, domingo passado, a gente falou sobre sem submissão não tem paternidade. E eram 8 tópicos sobre isso. Nós falamos até o tópico 5. Nós vamos dar hoje o tópico 6, 7, 8 e a conclusão.
é muito importante que você compreenda que a submissão é um ato de adoração. Submeter-se à vontade de Deus também é um ato de renúncia. Submeter-se à vontade de Deus também é um ato de compreender, de ampliar a sua visão espiritual e ver o que Deus está fazendo na tua vida ou o que Ele vai fazer. Então é muito importante nos colocarmos diante da vontade de Deus, diante do que Deus quer fazer, para que o Senhor possa operar. Para que o Senhor possa operar nesse momento. Deus é magnífico, sabe? Essa aula de submissão tem nos dado um ensinamento muito grande. Essa aula de submissão tem feito entender que muitas vezes é momento de calar. É momento de ficar em silêncio e deixar Deus operar, deixar Deus agir. E o interessante é que começa a atuar no nosso ser. Começa a atuar dentro de cada um de nós. E a gente vai mudando as nossas perspectivas, vai mudando a nossa forma de ver a atuação do Espírito Santo e a gente consegue compreender que Deus está querendo que a gente se torne mais atraído para Ele. Ok? Vamos dar continuidade? Então, rapidamente, eu vou falar rapidamente do que foi dito semana passada, que talvez você não tenha pego, mas a paternidade divina não acontece sem submissão. E nós pegamos um personagem maravilhoso da Bíblia, que juntamente com Jesus, ele mostrou em todo momento da sua vida, do seu ministério, uma submissão ao seu chamado, que é João Batista. Então nós usamos Deus Pai, Jesus e João Batista para demonstrar esse tipo de submissão. Na aula passada a gente vai mostrar quando João ele se submete à vontade do Senhor, batizando Jesus, mesmo ele achando que ele não era digno de realizar aquele batismo, mas nós vamos ver que Jesus fala para ele, é necessário que se cumpra. Então a submissão de João ao batizar Jesus, a submissão de Jesus à ordem do Pai para que ele fosse até o deserto e lá fosse batizado por João Batista. Nós falamos isso na semana passada. Nós falamos também quando Jesus entra em Jerusalém e os principais do templo o interrogam com que autoridade ele falava aquelas coisas, com que autoridade ele fazia aquelas coisas. E Jesus, naquele momento, ele pergunta àquelas autoridades sobre o batismo de João, se o batismo de João era dos céus, se o batismo de João era dos homens. Então a questão era qual era a fonte da autoridade de Jesus em Marcos 11, 27 a 33. Qual era a fonte daquela autoridade? E a fonte daquela autoridade que Jesus tinha, ela vinha da parte de Deus, ela vinha da parte do Pai, era uma autoridade sobrenatural, advinda de uma submissão a Deus. Isso é muito importante. Veja bem, e nesse momento eu não falo de autoridade pelo ato de você ser autoritário. Aqui nós estamos falando de uma autoridade divina, imposta ao verbo que se fez carne. Por quê? Porque em todo momento Jesus, em todo momento que ele esteve aqui na terra, ele foi submisso às vontades do Pai. A Bíblia vai dizer, e ele vai falar, que ele não veio para fazer a vontade dele, mas ele veio para fazer a vontade do Pai que está nos céus. Quem vê a mim, vê ao Pai. Bem, tivemos também uma sucessão de atos, tá? Quando o Senhor, ele cumpre aquela submissão de ser batizado e vem uma voz do céu e diz: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ou seja, a honra, a alegria de Deus em ver quando um filho se submete à sua vontade e cumpre aquilo que lhe foi determinado. O céu entra em festa, o Senhor se alegra, porque ao mesmo momento você está pisando a cabeça do diabo e cumprindo a promessa que Deus colocou na sua vida. Falamos sobre isso. Falamos quando ele vai pregar a palavra de Deus na Galileia,
arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O complemento dessa submissão, ele trazendo aquela mensagem que João já havia deixado no deserto. Então, o complemento disso, submissão me leva à obediência, submissão me leva à grandeza da glória de Deus, submissão me leva a ver o agir de Deus no meio do povo, o agir de Deus na minha vida. Tudo isso é uma paternidade de crescimento. A paternidade de Deus, a submissão a essa paternidade nos leva a crescer em Deus, crescer em graça, crescer em conhecimento, crescer em sabedoria, crescimento espiritual, maturidade espiritual. E hoje a gente vai terminar todos esses tópicos. E a gente vai entrar no tópico 6. E também é um ponto de submissão muito importante. E essa paternidade, ela vem mostrar a glória de Deus. Vamos lá conosco, abra sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 20 ao 23. Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 20 ao 23. Leiamos juntos. Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus aqui, e essa passagem bíblica é linda, essa passagem bíblica é fenomenal, porque Jesus aqui nesse momento, ele responde à indagação de João através dos seus discípulos. Nesse momento, Jesus não responde como estava respondendo aos hipócritas, mas Jesus responde com uma ênfase na sua real identidade. Jesus responde a pergunta de João. Olha, é incrível, queridos, como Deus, nas mínimas coisas, Deus traz a revelação. Nas mínimas coisas, quando a gente se submete à vontade de Deus. João estava preso, mas os seus discípulos foram ver a João, e João pede para que seus discípulos levem uma pergunta ao mestre, ao rabi, né? João, então, os discípulos de João levam a pergunta ao mestre. O mestre conhecendo João, o mestre conhecendo a essência de João, o mestre conhecendo a submissão de João a essa paternidade, o mestre conhecendo o coração de João, Jesus, então, ele não responde àqueles discípulos da mesma forma que ele respondia aos hipócritas, aos saduceus, aos fariseus, como nós vemos anteriormente na passagem bíblica anterior. Mas Jesus responde aos discípulos de João, levando uma revelação da sua real identidade. Ele responde aos discípulos de João com alegria. Ele responde aos discípulos de João com reconhecimento do Pai. Ele responde dizendo o seguinte, naquele momento, ele responde, voltem, olha a alegria de Jesus, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Anunciem que cegos veem, que aleijados andam, que leprosos são purificados, que surdos ouvem, que mortos são ressuscitados e que as boas novas são pregadas aos pobres. Por quê? Porque eu sou aquele que vocês tanto esperavam. É feliz aqueles que não se escandalizam por minha causa. Porque aquele que fala isso a João, revela essa minha identidade a João. Por quê? Porque João se submeteu à vontade do meu Pai. E todos aqueles que se submetem à vontade do meu Pai têm uma revelação da minha glória. Você quer receber a revelação de Deus? Se submeta à vontade do Pai. A paternidade de Deus traz revelação da sua glória. Jesus se revela a sua real identidade
a João, aos discípulos de João, quando João pede para os discípulos irem perguntar, Jesus, olha, eu vou revelar algo para vocês muito profundo. E vocês não se escandalizem. E diga para que João não se escandalize. Porque aquele que está ligado, aquele que se submete à vontade do meu Pai, não vai se escandalizar. Porque mortos ressuscitam, porque surdos ouvem, porque cegos veem, porque aleijados andam, porque eles vão saber que isso é a glória de Deus que está descrita. Querido, o servo de Deus, o filho de Deus, não se escandaliza com o milagre, porque milagre de Deus é para ser glorificado, milagre de Deus é para dar glória, milagre de Deus é para ser festejado. Sabe por quê? Porque eu vou te dizer, porque o filho de Deus está dentro do sobrenatural de Deus e ele conhece essa paternidade divina. Você está pronto para o sobrenatural de Deus? Se submeta à vontade de Deus. Jesus sabia que João não iria se escandalizar, porque João já estava submetido à vontade da paternidade do Senhor. Paternidade de Deus, e a gente vai bater nessa tecla. Paternidade de Deus é você estar sob a submissão de Deus. Não é mais a sua vontade. Não me interessa se eu estou preso, não me interessa se eu estou em cadeias. Eu só quero saber se tu és aquele que foi enviado, aquele que o prometido, o amado das nações. É só isso que eu quero saber, porque nesse momento eu só vou glorificar. Porque em todo momento valeu a pena se submeter à vontade de Deus. Vale a pena se submeter à paternidade de Deus. Vale a pena se submeter à vontade de Deus. Deixa a sua vontade, deixa o seu orgulho, deixa o seu eu e entra no sobrenatural de Deus para viver isso. Isso é paternidade, isso é acolher. Jesus se revela a João de forma completamente diferente do que ele se revelava aos outros, com intimidade. Não era necessário aqui Jesus falar, eu sou o Cristo. Ele falou simplesmente, diga a João o seguinte: mortos ressuscitam, surdos ouvem e cegos veem. Para aquele que tem intimidade, isso é o suficiente para saber que ele é o Cristo. Em que nível está a sua intimidade com o Pai? Paternidade gera intimidade, pai e filho. Em que nível está? Olha o nível de intimidade que Jesus tinha com João, a ponto de Jesus responder aos discípulos dele e falar assim, diga exatamente isso, porque isso é o suficiente. João vai compreender. Sabe aquele ditado antigo? Para o bom entendedor, um pingo é letra. Sabe esse ditado antigo? Eu estou resumindo isso para você. Paternidade leva à intimidade. Vamos continuar aqui. Evangelho de Lucas, a gente continua em Lucas, mais um exemplo de submissão. Evangelho de Lucas, capítulo 7, do 24 ao 28. Vou repetir, tá? Evangelho de Lucas, ainda no capítulo 7, versos 24 ao 28. Leiamos juntos. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que foram ver? O homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Aleluia! Que revelação linda da parte de João. E aí eu preciso fazer esse link com a passagem anterior de Lucas 7, de 20 a 23, a essa passagem de Lucas 7, de 24 a 28. E eu faço esse link justamente para te mostrar a intimidade.
Submissão de paternidade leva à intimidade. Anteriormente, João pede aos discípulos para irem até Jesus e perguntarem quem ele era. Se era realmente ele que estava por vir. Se era realmente ele aquele que as escrituras falavam. Se era realmente ele que os profetas antigos estavam falando, estavam profetizando. Jesus vai e fala e responde em sua simplicidade, dizendo aqueles sinais que a gente acabou de dizer, que eram suficientes para João entender. Tem que estar muito íntimo de Deus. Tem que estar muito íntimo de Deus para reconhecer que a resposta está vindo nos sinais. Deus está dando sinal. Olha o amor da sua paternidade. Deus está dando sinais da sua vinda. Deus está dando sinais do que Ele é na tua vida. Deus está dando sinais falando contigo. Presta atenção nos sinais. E Jesus vai e responde para os seus discípulos através dos sinais. Fale isso, porque isso é suficiente para que João entenda que eu sou o que sou, porque eu sou aquele que estava prometido. Eu sou o verbo que se fez carne. Fale somente isso, e bendito aqueles que não se escandalizam. E assim que os discípulos de João vão embora para levar a resposta do mestre até João, a Bíblia diz que Jesus começa a falar sobre João, a pregar sobre João. Então ele confirma, naquele momento, aquele povo que estava com ele, que João é realmente aquele que prepara o caminho para a revelação do verbo que se fez carne. João era realmente aquele que esteve em todo o tempo do seu voto de nazereado, submisso à vontade de Deus. Cristo falando sobre João. Cristo falando sobre a submissão de João ao Pai. É o momento de Deus falar a essa geração sobre a tua vida. Pronto, falei. Jesus está te dando a oportunidade de você escrever o teu nome nessa geração. Acorda, crente, nós somos filhos do Senhor. Nós estamos aqui submissos à vontade de Deus. Existe algo muito mais profundo do que a tua vontade. Existe algo muito mais importante do que o teu querer. Existe algo muito mais importante do que a tua axiologia. É o plano de Deus, o propósito de Deus para cada um de nós. João estava tão submisso à paternidade de Deus que Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, fala sobre ele, faz honra a este homem. Não houve nenhum profeta nascido de mulher maior do que João. Olha a honra que o Pai dá a João. Aqui eu vejo o cumprimento do Salmo que diz: quem sou eu, Senhor? Miserável sou eu, para que tu, na sua grandeza, olhe para mim. Crente, acorda. Deus te ama da forma que você é. Ele só quer que você seja submisso para que Ele possa fazer uma transformação, para que Ele possa fazer uma renovação, para que Ele possa fazer uma mudança, para que Ele possa fazer uma restauração. E através de todo esse complemento de Deus, através de toda essa operação de Deus, Deus vai escrever teu nome nessa geração, porque tu é filho, e filho tem que estar submetido à vontade do Pai. Existe honra para você. Existe reconhecimento de Deus para você. Deus quer te usar da mesma maneira que usou João. Deus quer falar para o diabo: lá, mais um filho amado em quem eu me comprazo. Porque existe uma geração que precisa ouvir aquilo que eu estou preparando na vida do meu filho. Existe uma geração que precisa compreender que este meu filho é exemplo de paternidade minha na terra. Existe uma geração que precisa ver que eu estou atuando através da vida do meu filho. Olha o que Jesus falou. O que vocês vieram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Não, o que eles foram ver no deserto foi Deus falando através de um homem. Já é momento de Deus te usar. Abre a tua boca que já é momento de Deus falar contigo. Comece a se agitar agora, porque é o momento de você que está afastado da igreja, volta porque tu é filho. Filho tem que estar debaixo da cobertura do Pai. Filho tem que estar
está debaixo da submissão de Deus. Você que acha, hoje eu não preciso ir à igreja, está muito satisfeito aqui assistindo online. Levanta dessa morbidão que Jesus quer te usar. Volta para a casa do teu pai. Volta para a submissão ao teu pai. Volta para o lugar da adoração. Volta para o lugar do resgate. Volta lá para o deserto, onde é agitado pelo vento do Senhor. Volta porque Deus quer falar contigo. E é lá que ele vai falar. Porque tem homens e mulheres preparados para entregar o recado de Deus. Já está na hora, querido. Já está na hora de você voltar. O que você foi ver lá na Mananciais, lá na Taquara? Em pleno domingo, 4:30 da tarde. Com frio danado. O que você vai ver lá? Você vai ver um pastorzinho, sarará de olhos claros, pregando a palavra de Deus agitado pelo vento? Não. Você vai ver os irmãos lá cantando bonito, um monte de gente tocando? Não, você não vai ver isso não. Você vai ver homens e mulheres pregando a palavra de Deus e o Deus Pai dizendo para você: vem porque é aqui que eu te quero. Vem porque é aqui que eu quero falar contigo. Vem porque eu quero te usar. Porque essa paternidade é para você também. Submissão e paternidade é entender o agir de Deus. É entender o agir de Deus. Você não está sendo levado pela sua vontade. Deixa Deus te levar, deixa Deus te guiar. Aquelas pessoas que iam ao deserto, Jesus perguntou: vocês iam ali para ver o quê? E a Bíblia, como o Cadu acabou de ler, a Bíblia é sensacional. A Bíblia é sensacional. Porque Jesus chega e fala: afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, um profeta. Afinal, o que você acha que você é? Você é um filho de Deus? Sim, você é um filho de Deus. Então vai para onde está o teu pai. Intimidade com a paternidade. Se você se diz filho de Deus, o que você está fazendo fora da igreja? O que você está fazendo fora da comunhão com os santos? Volta para o teu pai, volta a ter intimidade, querido. Tem que buscar intimidade. E se você não tem condições de estar no presencial, não tem problema. Mas busca intimidade. A gente está falando aqui de paternidade. Sem intimidade eu não conheço o pai. Eu não vi nenhum filho que não tem intimidade. O filho que não tem intimidade, como é que ele vai conhecer o pai? Ele não vai saber o que o pai gosta de comer, o que o pai gosta de beber, os lugares que o pai gosta de ir. Tem que ter intimidade. Tem que conhecer, tem que conversar, tem que adorar. Porque senão você não vai conhecer os mistérios de Deus. E já está na hora disso. Levanta. Levanta e vai ter intimidade com teu pai, porque o pai está de braços abertos. E Jesus ainda lhe diz aqui, eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Todavia, o reino de Deus é maior do que ele. Só o reino de Deus. Aqui, todavia, o reino de Deus é maior do que ele. Querido, o reino de Deus é maior do que tudo. Preste atenção nisso. Mesmo com toda a submissão que João tinha, mesmo com todo o amor que Jesus fala que não há ninguém maior do que João. Todavia, o reino de Deus é maior do que ele. Por quê? Porque João se submetia à vontade do dono do reino. E o dono do reino é Cristo. Entra no reino e se submeta à vontade do dono. Não fica fora do reino não, querido. Entra no reino e se submeta à vontade de Deus. Vamos continuar aqui. Cadu falou algo muito importante. Sem sermos igreja, não teremos intimidade com o Pai. E tem mais aqui, mais importante é sermos igreja antes de nos reunirmos. É muito importante a gente ser igreja. A gente ser igreja nessa terra. A gente ser igreja aqui, nessa terra. Porque paternidade é isso. Paternidade é amor. Vamos continuar falando aqui. Último tópico, o tópico 8.
Mais um exemplo de submissão. Abra lá sua Bíblia no livro de Mateus. Vamos lá para Mateus agora. A gente sai de Lucas e pula para Mateus. Vamos para Mateus 14, de 11 a 13. É isso, e como eu vou ler até aqui, junto com meu marido aqui na Bíblia. Enquanto ele lê, eu vou acompanhando, porque isso aqui também é um ato muito importante. E é um ato profético de submissão. A submissão à paternidade, a submissão ao Senhor diante da dor e do luto. Vamos ler junto. Mateus, capítulo 14, de 11 a 13. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Então, submissão. Eu tenho meu amigo João, acabei de falar dele, eu estou falando Jesus, tá? Olha o cenário. Vem comigo e acompanha o cenário agora. Foca na palavra e vai na sua mente já formando aquele cenário. Então, a cabeça de João Batista sendo levada, João é morto, seus discípulos sepultam seu corpo e vão dar a notícia a Jesus. Jesus tinha acabado de falar de João. Jesus tinha acabado de dizer a importância que João tem no reino, o papel de João no reino, o pai reconhecendo a utilidade do filho. Olha como é que Deus nos ama. Deus reconhece a nossa utilidade no reino, se nós estivermos debaixo da sua submissão. E é muito importante isso. E então, nesse momento, a Bíblia vai dizer que Jesus chega, vai se retirar. Aqui, ó, capítulo 13, foi o que o Cadu acabou de ler. Versículo 13, perdão. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. Certamente ele foi viver aquele momento do luto, aquele momento dolorido, porque aqui é Jesus, homem Deus. E sabendo o povo, Jesus se apartou, Jesus foi para o outro lado, Jesus está apartado, seguiu a pé desde as cidades. E aí, eu abro um parênteses para algo muito importante aqui. Eu até anotei aqui, ó. Quando Jesus fica sabendo de João Batista, Jesus se retira para quê? Jesus se retira naquele momento para viver a sua dor. Só que não tem oportunidade para isso. Porque a multidão começa a segui-lo. Começa a ir onde Jesus está. Não tem momento para viver aquele período do luto. E muitas vezes, querido, a gente não pode se revoltar não, sabe por quê? Porque isso é Deus atuando na nossa vida. O mais importante é o teu chamado, preste atenção. Existe um chamado para você, existe um chamado para a tua vida. João Batista deixou um legado de pregação, um legado de preparar o caminho. Jesus vem e começa a falar sobre arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que habitavam na região da sombra da morte, a luz raiou. Então Jesus chega apregoando, completando o legado de João Batista. Nesse momento Jesus não pode parar para chorar aquele luto, porque existe uma multidão atrás dele, existe uma multidão querendo as suas palavras, existe uma multidão correndo atrás daquela autoridade, daquele evangelho, conhecer aquele Jesus maravilhoso. Nesse momento, Jesus se submete à vontade do Pai e primeiro ele vai atender a multidão. Quantas vezes nós, como os filhos de Deus, e é aí que eu toco na renúncia. Às vezes você está chorando, às vezes você está com o coração ferido, muitas vezes você está ali que só Jesus sabe o que você está passando na tua intimidade. Mas você coloca tudo isso para depois, para fazer primeiro a vontade de Deus. Olha aqui, Jesus não foi primeiro viver o luto. Jesus foi fazer a vontade do Pai, que era pregar para aquela multidão. Você está compreendendo a profundidade da renúncia na paternidade?
Você está entendendo aí a profundidade? E é por isso que o diabo tem tanto ódio de nós, servos de Deus. Porque nós, servos de Deus, precisamos colocar sempre a vontade de Deus em primeiro lugar. Porque das outras coisas Deus vai cuidar. O nosso coração pode estar ferido. A nossa alma pode estar machucada. Entendeu? Nós podemos estar ali sendo passado na moenda. Mas quando é para você fazer a vontade de Deus, primeiro a vontade do meu Pai. Depois eu vou chorar. Primeiro a vontade do meu Pai. Depois eu vou gritar. Primeiro a vontade do meu Pai que está nos céus. Depois eu vou plantear o luto. Depois eu vou plantear a dor de João já ter sido morto. Mas primeiro eu quero fazer a vontade do meu Pai. Filho tem que fazer a vontade do Pai e trazendo para o âmbito natural. Vamos trazer do natural para o espiritual? Quantas vezes os filhos se sacrificam para poder dar algo bom para os seus pais? Porque vem o sacrifício dos pais. Nós, filhos, a gente cresce com que entendimento? Quando eu ficar adulto, eu vou trabalhar para dar uma melhor vida para minha mãe e para o meu pai. É assim que a gente cresce. A gente cresce pensando o quê? Em melhorar o padrão de vida dos nossos pais. Por quê? Porque eles, graças a Deus, eles se deram muito por nós. Nos educaram. Nos fizeram homens e mulheres de bem. Então, se no natural a gente já pensa em dar o melhor para os nossos pais, imagina a nossa responsabilidade com o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós temos uma dívida eterna com Deus, queridos. Temos uma dívida eterna. Quantas vezes você já estava mal e você pensou primeiro em ajudar teu pai e ajudar tua mãe e depois você cuidar dos seus problemas? Nós, filhos, temos essa responsabilidade. E muitas vezes nós esquecemos de trazer isso do nosso natural para o nosso espiritual. Como é que a gente esquece, Pati? A gente não abre mão das nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Nós somos muito egoístas. Muitas vezes nós somos egoístas. Queremos fazer primeiro a nossa vontade para depois fazer a vontade do Pai. Deus não está vendo que eu estou sofrendo. Deus está vendo tudo. Deus está vendo o teu sofrimento. E Ele está cuidando do teu sofrimento. Mas no momento, você precisa fazer a vontade do Pai. Depois você vai plantear. Porque Deus vai levantar homens e mulheres para estar do teu lado. Foi isso que Jesus vai fazer. Nessa passagem bíblica, se você continuar lendo essa passagem bíblica, você vai ver que foi isso que Jesus fez. Jesus aqui ensina como lidar com o luto. Sempre seguir em frente. Porque tudo está sob o controle de Deus. A morte, a vida, o nascer, o crescer, o chorar, o abraçar, o prantear, tudo está sob o controle de Deus. Deus está vendo tudo. E Deus não vai deixar de te honrar e de chegar com um socorro bem presente. Mas mesmo diante de todos esses problemas, mesmo diante de todas essas dores, mesmo você sendo humilhado, mesmo você estando destroçado, eu digo a você nessa manhã, e eu posso falar com experiência própria, porque aqueles que conhecem a nossa história, aqueles que conhecem o legado da nossa igreja, sabem o quanto pranteamos, o quanto choramos e o quanto necessário é estar lá de pé, na frente da igreja, glorificando o nome do Senhor e fazendo a vontade de Deus. Porque a vontade do Senhor é soberana, coloque isso. A vontade de Deus tem que ser sempre soberana na tua vida, querido. A igreja precisa se render a essa paternidade. O dia que a igreja compreender que a vontade de Deus é soberana, você pode ter certeza de uma coisa: o sobrenatural de Deus vai começar a agir muito mais. E eu vou te dizer algo mais nessa passagem que a gente vê. Mesmo estando triste com a morte de João, Jesus prioriza o seu chamado e vai atender a multidão. Mesmo na nossa tristeza, precisamos priorizar a submissão à paternidade e fazer valer o chamado que Deus nos deu. Depois de cumprir o seu chamado, é que Jesus subiu para orar e chorar a sua dor. As situações, tribulações, dificuldades da vida virão. Mas se estivermos fortalecidos em Deus, faremos coisas que jamais fizemos. Você compreendeu isso? Aí eu vou repetir que, como diz o nosso pastor, é didático.
as situações, tribulações, as dificuldades da vida, elas virão. Mas se estivermos fortalecidos em Deus, como é que eu me fortaleço em Deus? Eu me submeto à sua vontade. Faremos coisas que jamais fizemos. Filho, chegou o momento de você fazer coisas que você jamais fez pelo teu pai, por Deus. Você jamais foi capaz de fazer isso, mas por Deus você vai fazer. Você jamais foi capaz de fazer aquilo, mas por Deus você vai fazer. E Deus está contigo, Ele está dentro de você, Ele está lado a lado te ajudando a fazer, porque Ele se alegra quando um filho quer cumprir a sua vontade. Você está entendendo? Vamos para a conclusão? Vamos para a conclusão da lição, já são 10h46. E aí diz a palavra do Senhor. Quem está aqui? Deixa eu dar a paz do Senhor para quem ainda não vi. Pastor Tadeu, a paz. Manelzinho, a paz, Manel. Irmão Daniel Pinheiro, que Deus abençoe muito a sua vida. Tia Sandra, eu vi a tia Sandra aqui. Que Deus abençoe, tia. Tia Vandinha, tia Maria Lúcia, que Deus abençoe. Glória a Deus. Eu creio que eu falei com todo mundo. Aqueles que eu não falei, que Deus esteja abençoando grandemente, querido. Em nome de Jesus. Vamos à conclusão da lição agora, para encerrar. E aí a gente fecha com algo muito importante dessa submissão à paternidade. Na paternidade, e eu vejo isso no exemplo de Jesus, Deus Pai, Jesus e João Batista. Na paternidade existe a generosidade. Foi profundo, né? Paternidade existe generosidade. E eu vou te dizer algo mais profundo ainda. Essa generosidade precisa ser via de mão dupla. Deus é sempre generoso para com seus filhos. Nós, filhos, precisamos agir com uma generosidade sobrenatural com Deus. Sermos gratos, honrarmos o que Deus faz. Se eu estou na dificuldade, eu glorifico. Se eu estou na abundância, eu glorifico. Não me interessa a situação que eu estou passando, mas Jesus está comigo. Seja no deserto, seja no palácio, eu estou glorificando. Generosidade na paternidade. Submissão me faz entender isso. Você está vendo como é que a submissão, ela me faz alargar a minha visão espiritual? Eu jamais tinha pensado nisso e eu confesso para os irmãos que eu jamais tinha imaginado que nessa submissão existe generosidade na paternidade, existe generosidade de Deus, porque nessa submissão eu estou crescendo, eu estou amadurecendo, eu estou criando raiz, eu estou fortificando, eu estou gerando fruto. A generosidade em nossa vida não é uma alternativa, é um dever para com o nosso Pai Celestial. Entendeu? Vou repetir. A generosidade na nossa vida não é uma alternativa, mas é um dever de pai, é um dever de filho. Trazendo para o âmbito natural mais uma vez, Jesus vai dizer: dará o pai uma serpente ao seu filho ao invés de peixe? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, não fará muito mais o nosso Pai que está nos céus? Resumindo, é o seguinte: papai, você que é pai, precisa trabalhar, e com certeza eu sei que você faz isso, a generosidade, porque é teu dever de pai. Paternidade, querido, é dom. Paternidade, querido, é algo profundo. Paternidade leva consigo a generosidade. Um homem verdadeiramente será pleno em sua caminhada com Cristo se puder deixar um legado aos seus filhos. Por isso, a paternidade é uma característica do Espírito. A paternidade é uma característica do Espírito, uma natureza de Cristo e não uma natureza de um Adão. Paternidade é natureza de Cristo e não natureza de um Adão. Adão abriu mão dessa paternidade. Cristo trouxe para cada um de nós essa paternidade através da submissão. E Cristo era absolutamente grato por estar fazendo a vontade do Pai.
Porque ele diz, eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Em todo momento, Jesus disse, Pai, graças te dou, porque tu sempre me ouve. Seja na dor, seja em qualquer lugar, graças te dou, porque tu sempre me ouve. Paternidade é uma característica do Espírito. Só aqueles que se submetem ao Espírito de Deus conseguem compreender essa característica profunda. Por quê? Porque existe um legado de paternidade liberado nas nossas vidas. João 14, abre a sua Bíblia lá. João, Evangelho de João 14, do verso 16 a 21, vai dizer isso. Existe um legado que foi deixado para Jesus, para cada um de nós dessa paternidade. E o diabo vai fazer de tudo para que você rejeite esse legado. João, Evangelho de João, capítulo 14, de 16 a 21, vamos ler juntos. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Você consegue compreender esse legado, querido? E aí, a gente vai mais profundo um pouquinho. Se você ainda não conseguiu ver dentro dessa passagem bíblica o legado que Jesus deixa e como ele se refere ao Pai e como ele se refere a cada um de nós e o que ele traz nesse legado para que a gente possa compreender a amplitude e a magnificência dessa paternidade, a gente mergulha mais um pouquinho para você, que a gente está fechando aqui. Primeiro de tudo, o que é legado? Legado, num termo jurídico, e aí é da minha área, num termo jurídico, eu tentei ser o mais simples possível para que você possa, tirando o juridiquês, o mais simples possível para que você possa compreender. Legado é disposição de última vontade, pela qual o testador deixa a alguém um valor fixado ou uma das suas coisas determinadas. Vou mais profundo ainda. Legado é uma disposição feita em um testamento. Legado, ó, o legado é uma disposição feita em um testamento. Eu tenho um testamento para o benefício de uma outra pessoa. É deixar algo de valor ou não para uma outra pessoa. O legado vem do latim legatus. O legado é deixado sempre em testamento. Assim haverá uma sucessão legítima de objetos ou de uma quantia ou de uma garantia. E aí você pergunta para mim, Pati, mas o legado, o que você falou, tudo bem, é a disposição da última vontade. Jesus, ele começa a deixar o seu legado para cada um de nós. O legado que foi deixado, existe, o Senhor, ele traz para nossas vidas como filho. Quem recebe o testador, ele deixa descrito para quem vai o legado dele. Ele deixa registrado. E eu vou te dizer mais uma coisa mais profunda ainda, que a Bíblia vai trazer. O legado, ele fala, vós, filhos. Ele deixa determinado para alguém. Para receber esse legado tem que ser filho. Para ser filho, tem que reconhecer Jesus como pai. Tem que reconhecer essa paternidade. Porque o legado, ele é diferente de herança. Ah, você achou que era tudo igual. O legado é diferente de herança.
A herança é uma universalidade de bens, tá? Herança, universalidade de bens. Através do legado, eu tenho uma herança, uma universalidade de bens. Através do legado, o testador individualiza a coisa certa e determina para quem vai aquele algo. Ele direciona. Jesus direcionou um legado para cada um de nós. Vós, filhos, eu vos deixei o meu testamento. Aquele, ó legado, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E o meu Pai se manifestará a ele. O legado para a pessoa certa. Quem é a entrega do legado para a pessoa certa? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Você está guardando, querido? Tem legado para você. E se você ainda não conhece esse mandamento, hoje é a oportunidade de você conhecer. Tem legado para você. E você que abandonou esse mandamento, hoje é o dia de você retornar, porque esse legado é teu. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Ama o legado que eu deixei, porque o meu Pai se manifestará a ele. Você é legatário. O que é um legatário? É aquele que tem o título do legado. O Senhor coloca esse legado de uma maneira sobrenatural. Aquele que tem, você tem. A pergunta hoje é, você tem? E ainda tem mais de Deus. Provérbios 13, 22. Pra gente fechar. Provérbios 13, 22. Eu só tenho 2 minutos para fechar. Vamos lá, Provérbios 13, 22. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Entendeu? Repete para mim, por favor, amor. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. A riqueza é armazenada para os justos. O homem bom deixa herança para os seus filhos. Só que existe um legado que fica armazenado para os justos. Que legado você está armazenando? O legado é geracional, como a paternidade. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão levou essa paternidade para o seu filho. Isaac levou essa paternidade para a sua geração. Existe um legado. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. É esse que me ama. Esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Nele eu coloquei o título de legatário. Nele eu dei o título do meu legado. 2 Timóteo, última passagem bíblica. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, do verso 1 ao perdão, 2 Timóteo 1, do 3 ao 7. Vou repetir. 2 Timóteo 1, do 3 ao 7. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém. Você pode achar que essa passagem bíblica não quer dizer nada, mas eu vou te explicar rapidamente. Paulo chega para Timóteo e começa a dizer a Timóteo
que ele dava graças pela vida de Timóteo, porque foi deixado um legado da avó, foi deixado um legado da sua mãe. E esse legado é um legado de paternidade. Esse legado é um legado espiritual. E naquela imposição de mãos ele estaria confirmando aquele legado na vida de Timóteo. E aí eu digo para você, por quê? Porque nós não temos o espírito de covardia. Nós não somos covardes, nós somos valentes. Querido, confirma o legado nessa manhã que Deus colocou na tua vida, sobre a tua geração. Confirma esse legado sobre a vida dos teus filhos. Confirma esse legado sobre a vida da tua geração. Confirma esse legado sobre a tua vida. Não renuncie à herança. Não renuncie o legado. Paulo chegou para Timóteo e falou: eu conheço o legado que foi deixado pela tua avó. Eu conheço esse legado de submissão à paternidade que foi deixado pela tua mãe. Eu conheço esse legado de submissão à paternidade que está sobre a tua vida. E esse legado vai repercutir as gerações. Lembra que a gente falou que você tem um título de legatário? O teu legado é para ser fixado nessa geração. O teu legado é para ser conhecido nessa geração através da tua semente. O teu legado de submissão a Deus. O teu legado de submissão essa paternidade. Não renuncie a essa herança. Perpetue esse legado para a tua geração. A sua geração faz parte dessa paternidade divina. Tome posse do teu legado. Tome posse da tua herança. E fixe essa paternidade na tua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe essa sua manhã. Que Deus abençoe esse estudo de submissão à paternidade. E que você possa ter compreendido quão profundo é a submissão a Deus. Por isso que a gente diz que submissão é adoração, querido. O Pai procura verdadeiros adoradores. Por quê? Porque só eles vão receber o legado. Só eles vão receber o legado. Você é um legatário. Bata no peito e diga: eu sou um legatário. Porque tenho os mandamentos e os guardo. E esse é o que me ama. E eu sou amado dele. E ele me diz: é o meu filho em quem eu me comprazo, porque chegou o momento de eu me revelar. Deus só se revela àqueles a quem ele ama. Tome posse do teu legado. Tome posse do teu legado. E deixa esse legado se perpetuar pelas gerações. Porque isso, você está debaixo de uma submissão. E debaixo da submissão de Deus é a melhor coisa possível para fazer. Compreendeu? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por essa manhã. A gente finaliza aqui a Escola Bíblica Dominical. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Vamos colocar diante de Deus agora os pedidos de oração. Você que ainda não fez seu pedido de oração, coloque diante de Deus agora. Quero agradecer também pelos dízimos, pelas ofertas. Muito obrigado, queridos. Que Deus continue abençoando a sua vida. Você que quer ajudar o nosso ministério, os dados bancários do ministério estão aí. Glória a Deus, nós glorificamos ao Senhor pelos nossos dizimistas, pela membresia da nossa igreja, pelos colaboradores, pelos parceiros do ministério. Muito obrigado em nome de Jesus. Ontem tivemos a festa da roça entre os casais. Eu creio que o Senhor operou de forma maravilhosa. O pastor Tadeu ainda não postou as fotos, mas eu estou esperando as fotos para a gente poder ver. A gente aqui de São Paulo não pôde acompanhar, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo foi maravilhoso, que o Espírito Santo operou naquele lugar. Eu tenho certeza que a glória de Deus foi derramada, porque estavam todos em comunhão, e aonde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Liberdade de comunhão, liberdade de manifestação do Espírito Santo. Então, querido, você quer ajudar o nosso ministério a continuarmos nessa caminhada? Precisamos pagar nossas contas, temos aluguel para pagar, temos compromissos financeiros a cumprir. Então, esteja conosco, por favor, venha junto conosco nessa missão. Os dados bancários da nossa igreja estão aí. Você pode fazer transferência bancária, você pode fazer o Pix, é o CNPJ da nossa igreja. Você pode estar lá da nossa igreja também, participar do culto. Hoje nós teremos culto às 16h30. A partir das 16h30 teremos culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. E se você não tiver tempo de estar no presencial, mas você pode acompanhar online, daqui a pouco essa aula estará lá no YouTube. Acompanhe no YouTube também, em nome de Jesus. Dê o seu like lá no YouTube. Você que ainda não se inscreveu no YouTube, Igreja Batista Nova Jerusalém da Taquara.
acompanha a gente lá no YouTube, dá o seu like lá no YouTube, para que a gente possa propagar esse evangelho em nome de Jesus. Amém? Nossos cultos semanais. Na terça-feira, chamados para vencer, às 19h30, presencial e online. Tanto na nossa igreja quanto no online estamos transmitindo. Quinta-feira é imersão somente online. Pastor Tadeu e Pastor Liliane vão estar transmitindo às 19h30, somente online. Domingo, pela manhã, escola bíblica dominical, às 10 horas da manhã. Somente online também. E às 16h30, culto de louvor e adoração na nossa igreja, lá do nosso templo, tanto no presencial quanto online. Não esquecendo que sexta-feira, toda sexta-feira, às 17 horas, temos a reunião de oração pelo Zoom. Ministério de oração com a nossa amada irmã Miranildes. Toda sexta-feira a gente está lá pelo Zoom, ministrando a palavra do Senhor através da oração. Você que ainda não teve a oportunidade de participar, participe, é livre, jovem, senhora, senhor, todos podem participar, é livre pelo Zoom. Só pedir que a gente envie lá o endereço do Zoom para que você possa participar da nossa reunião de oração às sextas-feiras, às 17 horas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Nós vamos estar finalizando agora, orando pelos dízimos, pelas ofertas, pelo pedido de oração, pelo dia de hoje. Tem mais alguma coisa aqui, pastor? Deixa eu ver se o pastor botou mais alguma coisa para a gente poder estar orando. Eu creio que eu dei todos os avisos, né? Então, vamos orar agora, vamos agradecer ao Senhor. Erga as suas mãos, vamos agradecer a Deus. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Muito obrigado por esta manhã de Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado por estarmos na tua casa. Muito obrigado, Senhor, por estarmos conectados contigo. Muito obrigado por falar aos nossos corações, Senhor. Pai, nós te agradecemos também pela bolsa apostólica da nossa igreja, por não ter deixado faltar nada, Senhor. Muito obrigado por ter levantado os homens e mulheres fiéis, valentes, ó Pai, que nós temos honrado o teu nome na terra. Nós temos cumprido com todos os nossos compromissos, mas queremos continuar cumprindo com tudo. Então, Pai, continua tocando, Senhor. Continua tocando nos corações, levantando homens e mulheres para ofertar, dizimar e ajudar a tua obra. Não somente a nossa igreja, mas todas as igrejas, Senhor. Todos os ministérios, Senhor. Porque é a tua bandeira que está sendo levantada. É o teu nome que está sendo pregado. E nós necessitamos pregar o teu evangelho. Muito obrigado, Senhor, em suprir as necessidades de todos os nossos irmãos. Muito obrigado, continua abençoando a despensa de cada um. Continua, Senhor, não deixando faltar o pão, não deixando faltar a água. Muito obrigado, Espírito Santo. Te adoramos também, te colocamos diante de ti o culto de logo mais, às 16h30. Abençoa, Senhor, o teu povo. Abençoa a tua igreja. Abençoa os ministros que vão abrir o culto nesta noite. Abençoa, Senhor, também aqueles que vão ministrar a tua palavra. Derrama a tua glória, Senhor, em todo aquele lugar, em nome de Jesus. Pai, nós te glorificamos por esse estudo. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu agir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Não se esqueça. Somos família, somos igreja. E até domingo que vem, às 10 horas da manhã, com mais Escola Bíblica Dominical, dando continuidade a esse tema sobre paternidade. Que Deus abençoe.